Sim, quando ocorrem divergências entre a arquitetura e a engenharia, quando nós arquitetos ali sonhamos alto demais e de repente a engenharia começa a minguar o nosso sonho, é lógico que a culpa com certeza é inteirinha, 100% dele, do incompreensível arquiteto. Sim, acredite se quiser, nós arquitetos somos os principais responsáveis por essa rixa imbecil entre arquitetura e engenharia. Nós somos responsáveis por pelo menos os 90% da culpa aí, com certeza. E nesse vídeo eu vou te provar isso e muito mais do que isso. Eu vou te ensinar a nunca mais ter esse tipo de problema, a nunca mais odiar o seu engenheiro civil. Seja bem-vindo a mais um vídeo do quadro Hashtag da Obra para o Projeto. Nesse quadro eu trago temas que vão ajudar você, arquiteto ou estudante de arquitetura, a entender um pouco mais sobre as obras, os detalhes construtivos. Tudo que você precisa saber para evoluir seu projeto arquitetônico, gastar menos dinheiro do seu cliente e, quem sabe, ganhar maior relevância aí no mercado. Meu nome é Maria Fernanda Pelaquim, eu sou arquiteta, sou sócia da Opel Construtora e atualmente eu trabalho principalmente na gestão e execução das nossas obras. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar o porquê que somos nós, os arquitetos, os principais responsáveis por essa rivalidade idiota que existe entre arquitetura e engenharia. Existem 3 motivos pelo qual você abriu esse vídeo. Ou você é um arquiteto que, por acaso, em algum momento da sua vida, você já teve esse sentimento horroroso de odiar o seu engenheiro civil porque ele estraga prazeres, acabou atrapalhando as suas ideias maravilhosas em relação àqueles vãos gigantes e aquelas aberturas maravilhosas. Ou até mesmo te fez passar vergonha com o seu cliente, porque afinal tudo aquilo que você tinha sonhado, tinha imaginado para o projeto, seu engenheiro disse que talvez não seria tão viável assim. Segundo motivo, você pode ser um engenheiro civil que está abrindo esse vídeo já com vontade de me matar, mas calma, eu tô aqui para justamente mostrar que não é culpa de vocês e com certeza você vai concordar comigo e talvez nesse momento você esteja até se sentindo um pouco mais compreendido porque você sabe que a maior culpa entre as rivalidades, as divergências que existem entre o arquitetônico e o estrutural é por culpa sim do arquiteto. Não tem essa, é culpa nossa sim senhor. Ou o terceiro motivo é porque simplesmente esse título te causou uma certa curiosidade, que você gosta de uma certa treta e queria saber aí o porquê que os arquitetos odeiam tanto os engenheiros civis. Passo número 1 para você parar de odiar o seu engenheiro e culpar ele por todas as suas frustrações. Apresente o cliente para o seu engenheiro. Quando você vai iniciar um projeto, quando você vai começar um projeto que seu cliente acabou te contratando, você vai para aquela sessão de terapia, que você baixa o espírito psicólogo, que você começa a tentar entender tudo aquilo que seu cliente quer, tudo aquilo que ele não quer e tudo aquilo que você sabe que ele vai gostar, mas que ele nem sabe que existe, né? Toda aquela concepção por trás do como você vai criar o projeto, do programa do projeto. Essa reunião inicial é extremamente importante para que o seu projeto esteja de acordo com aquilo que o seu cliente quer, aquilo que ele almeja. E muitas das vezes o cliente nem consegue passar isso pra gente, né? A gente tem que extrair isso deles, mesmo eles sem saber aquilo que eles querem direito. A gente que tem que ele se tornar um pouquinho psicólogo, psiquiatra, para sair retirando ali todas essas informações que são cruciais, que são muito importantes para você poder realizar seu projeto. Ah, mas eu construo para vender, eu não tenho cliente. Será? Pensa bem. Nós aqui da Construtoras também, a gente constrói para vender, são apartamentos residenciais de alto padrão. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha cliente. Para você poder construir um prédio residencial de alto padrão, você tem que saber para quem que você está vendendo. A gente não simplesmente descamba construir pela cidade sem saber se tem um público-alvo que tenha poder aquisitivo para aquilo ou se realmente existe essa demanda de mercado. Então, para você realizar um projeto, quando você faz para vender, como nós aqui da construtora, você tem que fazer um estudo de viabilidade daquele terreno, você tem que fazer um estudo de demandas de mercado para saber quais públicos-alvos você tem ali, né, que no mundo corporativo, esse é o nome que a gente dá para o direcionamento, né, para aquele cliente que você coloca imaginário, realmente, é um cliente imaginário. Você busca informações de faixa etária, de poder aquisitivo, o sexo realmente desse cliente, você acaba criando ali aquela figura fictícia, que no mundo corporativo o pessoal chama de avatar, de persona, e você
realize o seu projeto para aquela pessoa, pensando naquele avatar, naquela persona. Portanto, você tem sim um cliente. Não adianta você dizer, porque eu faço para vender que eu não tenho cliente. Não. Se você simplesmente constrói sem saber para quem que você está construindo, então você está um pouco equivocado e contando muito com a sorte. Para você poder ter um empreendimento, né, com foco e que dê certo, você tem que ter um cliente. Tá, toda essa ladainha de cliente foi dita e ainda não entendi como é que eu faço para parar de odiar meu engenheiro. Gente, que eu saiba, engenheiro não tem bola de cristal. Se é você que faz todo esse estudo para saber quem que está por trás daquele projeto, daquela concepção de projeto, como é que você não informa seu engenheiro de quem é seu cliente? Não precisa necessariamente falar, ô engenheiro, esse é meu cliente, cliente é seu engenheiro. Não precisa apresentar eles pessoalmente. Lógico, se isso ocorrer, realmente vai ser muito mais fácil, né? Mas a reunião de concepção, que você vai ali extrair todos os dados para criar o programa do seu projeto, que é onde você vai perceber se seu cliente ele é mais intimista, se o seu cliente ele é mais extrovertido, se o seu cliente ele quer uma casa com um conceito mais aberto, ou se o seu cliente quer uma casa mais introspectiva, ou se é uma edificação diferente, quais são os programas, quais são as demandas reais, os requisitos daquele cliente. Se você não passa tudo isso para o seu engenheiro, você entende que para ele é um relacionamento super frio? O seu engenheiro ele só tem contato com papel, com os risquinhos pretos no fundo branco. Se você não conta a história do seu projeto para ele, se você não mostra quem é o cliente por trás da concepção do seu projeto, como que seu engenheiro vai entender o que você fez? Se seu cliente é muito exigente, se para ele é muito importante que se tenha uma garagem gigante ou que se tenha um espaço gourmet enorme ou que as aberturas sejam fora do normal de grande, seu engenheiro tem que saber disso, porque na engenharia, não sei se você sabe, a função deles na hora de projetar uma estrutura é encontrar o melhor custo-benefício. Às vezes, para eles não vão entender o porquê daquele vão gigantesco. Ele vai simplesmente olhar para o projeto e vai falar, poxa, esse arquiteto tá de brincadeira, ele vai torrar o dinheiro do cliente dele. Ele não tá vendo que vai ter que fazer um balanço muito grande e vai ter que reforçar demais a estrutura e ela vai acabar ficando muito cara. Pois é, se você demonstra, se você apresenta o seu cliente para o seu engenheiro, ele começa a entender o por trás daquele projeto. O porquê que você fez aquilo, porque às vezes é uma demanda, é um requisito obrigatório. Às vezes para o seu cliente, aquele vão gigantesco é algo que ele quer e ponto final, é indiscutível. Então você tem que mostrar isso para o seu engenheiro. Um exemplo que eu trago aqui da minha vivência, do que já aconteceu aqui dentro da construtora, a gente faz prédios para vender, certo? E o nosso edifício são prédios residenciais de alto padrão. E o nosso avatar, para nós estarmos na região do melhor café do mundo, a gente pensa muito no cafeicultor, porque tem muitos cafeicultores que compram realmente ali da gente. E a maior parte dos cafeicultores tem caminhonetes muito grandes. Então é estritamente necessário, é essencial de que as vagas de garagem sejam grandes e que tenham ali a área de manobra também muito espaçosa. Se a gente não fala isso para o nosso engenheiro, se a gente não deixa isso claro para ele de quem é o nosso avatar, de quem que a gente está pensando na hora de fazer a concepção daquele projeto, ele simplesmente ia distribuir a melhor forma possível os pilares ali na garagem, mas às vezes não tomando tanta atenção assim para deixar as garagens tão boas quanto elas deveriam ser por conta do avatar que a gente pensou. Se a gente não traz isso para o nosso engenheiro, realmente ele não ia ter esse entendimento, ele não ia enxergar junto com a gente quem que é o cliente que a gente está vendendo, para quem que a gente está construindo, para quem que a gente está pensando a concepção do nosso projeto. Como são cafeicultores, fazendeiros que têm caminhonetes muito grandes, eu preciso de garagens com vãos maiores, né, sem muitos pilares, ou seja, eu terei que gastar mais com vigas de transição, com maiores reforços estruturais, tudo bem, mas é uma exigência do meu cliente, eu posso perder venda de um apartamento justamente porque a caminhonete dele não cabe, entende? O que nos leva ao segundo ponto. Venda o seu projeto para o seu engenheiro. E eu justamente uso a expressão venda o seu projeto para o seu engenheiro, justamente porque você tem que tratar o seu engenheiro da mesma forma que você vai tratar seu cliente. Você tem que fazer com que o seu engenheiro fique maravilhado com a concepção de projeto, da mesma forma com que você quer impressionar o seu cliente, que você quer que o seu cliente entenda todo o seu projeto.
você tem que trazer isso para o seu engenheiro, você tem que vender o seu projeto para ele, você tem que mostrar para ele tudo que você fez, todo o seu esforço, tudo que você pensou para criar aquele projeto. Da mesma forma que você vai mostrar tudo que você conseguiu extrair do seu cliente e mostrar para ele o que você criou a partir de todas as informações que você retirou dele, apresenta o seu projeto para o seu engenheiro. Você já tem todo o material, todo lindo, maravilhoso, PowerPoint, ou pranchas, ou 3D, maquete, blá. Tudo que você tiver de material para que o seu cliente entenda a concepção do seu projeto, leve para o seu engenheiro. Lembre-se, seu engenheiro ele não pode ter o único contato com o seu projeto, linhas pretinhas num fundo branco. Ele não vai enxergar as cores, ele não vai enxergar a pessoa morando lá dentro, ele não vai enxergar tudo isso que está na sua cabeça. A gente tem que parar de pensar que o engenheiro tem bola de cristal, que o engenheiro está ligado naquilo que a gente está fazendo, para o cliente que a gente está fazendo. Para o engenheiro também entender daqueles fatores uau que você colocou no projeto, que às vezes nem o cliente tinha visão daquilo, né? Vamos dizer assim. Às vezes para o cliente ele não conseguia enxergar um pergolado super bonito com trepadeiras e embaixo a área gourmet que ele tanto queria, por exemplo. E daí você estabelece tudo aquilo ali e mostra para o seu cliente, e é aquele fator uau, mas seu engenheiro não está sabendo disso, ele não está sabendo o que você queria com isso. E de repente, o melhor jeito de se fazer a estrutura, né, o melhor custo-benefício de fazer a estrutura daquela edificação é colocar um pilar ali no meio. Então, assim, não é que o engenheiro ele não é sensível, não é que o engenheiro ele não quer saber do seu projeto, é porque simplesmente você não mostrou isso para ele, você não falou do seu projeto para ele. Ele não vai adivinhar. Outro exemplo que aconteceu aqui dentro da construtora é que acabou passando para a gente, na hora da compatibilização dos projetos, antes de iniciar as obras, a gente conferiu todos os pilares, todas as vigas, etc. Mas quando chegou no duplex, que é as coberturas dessa edificação, né, de alto padrão, a gente acabou não dando muita importância ali para os pilares. Ok, fomos subindo ali o edifício, né, construindo, etc. Quando chegamos na última laje, que fomos fazer os pilares do duplex, a gente percebeu que tinha um pilar fora do lugar, na minha concepção de arquiteta. Esse pilar estava bem no meio de um corredor que fazia ligação entre a sala do home theater com a parte externa do duplex. Esse duplex ele tem uma parte aberta. Então, assim, um pilar ali no meio seria meio um matador ali do projeto. Então, o que a gente fez? Ao invés de xingar o engenheiro ou coisa do gênero, até porque ele não tem como, num papelzinho, fundo branco, linhas pretas, entender a concepção do nosso projeto, a gente mostrou para ele, olha, aqui a gente quer deixar tudo envidraçado. A nossa intenção nesse projeto era justamente integrar a parte do home e a parte externa do duplex, que daí tem ali a área gourmet, tem um pátio aberto, com o furô, tudo. Então, assim, foi explicando isso para ele, que ele entendeu, que ele visualizou e que ele concordou com a gente. Poxa, é verdade, esse pilar aqui não tem nada a ver. Vamos fazer um reforço aqui nessas vigas aqui embaixo, vamos dar um jeitinho e mudar esse pilar de lugar. Como ela só tinha a laje de cobertura em cima, uma laje bem leve, não teve problema quanto à modificação. Vamos ao terceiro ponto, a terceira dica para você parar de odiar o seu engenheiro. Projete junto com ele. Traga o seu engenheiro para a hora da concepção do seu projeto. Deixa que ele dê pitaco na sua arquitetura. Traga o estrutural para dentro da arquitetura. Os grandes arquitetos, os mais renomados arquitetos, são aqueles que têm muita noção de estrutura e que trazem o engenheiro para pensar junto. Gente, olha Oscar Niemeyer, olha todos esses arquitetos que usam Viga Vierendeel para fazer edificações super diferentes. A Zaha Hadid, o Calatrava. Não existe arquiteto super bem sucedido com obras super escultóricas sem uma noção grande de engenharia, sem ter trazido o engenheiro para dentro da concepção do projeto. Outra coisa muito importante é que você dê para o seu cliente opções. Porque não adianta você fazer vãos gigantescos, aberturas enormes, maravilhosas, e seu cliente talvez não queira pagar por elas. Então, a viabilidade estrutural do projeto arquitetônico em si, se você traz o seu engenheiro para projetar junto com você, você consegue entender melhor, até porque eles têm maior noção de orçamento do que a gente, isso é real. Infelizmente, nós arquitetos não damos tanta atenção nessa parte de gestão de obra e orçamento. Normalmente, a engenharia tem maior noção em relação ao orçamento. Então, peça para ele te ajudar a calcular realmente. Olha,
Se eu fizer isso, será que encarece demais a obra? Você vai se surpreender o quanto que você vai projetar com maior liberdade tendo o seu engenheiro próximo de você, tendo a engenharia ajudando a arquitetura, ajudando a concepção do seu projeto, ajudando a sair do papel. Não adianta nós, arquitetos, acharmos que a gente pode projetar aquilo que a gente quiser, dar na mão do engenheiro e mandar ele se virar. Não é assim que funcionam as coisas. A gente não pode pensar na arquitetura sem a estrutura, sem a engenharia. Não vai via Wi-Fi as cargas para o solo. A gente tem que entender um pouco mais, a gente tem que entender o lado deles um pouco mais. E se a gente mostrar para o nosso cliente as possibilidades que ele tem, por exemplo, ó, você poderia abrir mais o vão, mas vai ter um custo X a mais em relação ao estrutural. Você aceita? Às vezes o cliente quer pagar por isso, ou às vezes o cliente não quer pagar por isso. Você tem que dar essa opção para ele também. Você tem que dar pitaco na estrutura, você tem que deixar que o seu engenheiro dê pitaco na sua arquitetura também. Tem que existir uma história não de rivalidade entre arquitetura e engenharia. Não existe isso, gente. A gente tem que se unir. É juntando a arquitetura com a engenharia que se tem boas construções, que se tem obras fantásticas. Nenhum arquiteto de renome, engenheiro de renome fez seu nome sozinho. E se a gente não falar absolutamente nada para o nosso engenheiro, não apresenta o nosso cliente, não apresenta o nosso projeto, não traz ele para pensar junto com você os conceitos, a concepção daquele projeto arquitetônico, o engenheiro simplesmente vai fazer a estrutura com o maior custo-benefício possível. Ele está na função dele, você não pode ficar bravo com ele por isso. O engenheiro vai ali, não, beleza, para uma obra desse tamanho, nesse porte, com essas aberturas, blá, vamos fazer a quantidade de pilares e vigas aqui, pronto, a mais barata possível, para não forçar o orçamento. E de repente, pode ser que essa estrutura, esse melhor custo-benefício, não esteja de acordo com as demandas do cliente, de acordo com o conceito que você tinha pensado para o seu projeto. Por isso que é tão importante que a gente pare com essa rivalidade e comece a pensar juntos. São profissões complementares. Uma não existe sem a outra. Último ponto, que eu acho que é um ponto muito mais para a atenção ali do arquiteto. Quando a gente vai fazer a compatibilização dos projetos complementares com o arquitetônico, normalmente nós arquitetos a gente direciona a nossa atenção no quesito estrutural só para os pilares. Um projeto estrutural não é feito só de pilar. E nem só de viga também. Você tem que olhar a parte da fundação para saber se você pode colocar até um reservatório de água que você, por exemplo, você não cumpriu os 10% de permeabilidade, eu tenho que botar um reservatório grande lá embaixo. Só que você nem viu como é a forma estrutural ou como é o projeto de fundação daquela edificação e de repente nem cabe o tanque que você está pensando que cabe. Você simplesmente desenha lá, porque papel é muito fácil, papel aceita tudo. Você simplesmente desenha lá o seu tanque gigantesco, não cumpri os 10%, vou colocar lá meu tanque lindo, maravilhoso lá embaixo. Aí quando você vai executar isso, seu projeto, sua forma estrutural ali, da parte das vigas baldrames, ou até da fundação, os blocos, ou a sapata, dependendo, não cabe. E aí, como é que você faz? Por isso que a gente tem que parar com essa mania também de, projeto estrutural, eu sou arquiteto, então eu só tenho que olhar pilar para ver onde que o pilar está atrapalhando ali minha edificação. Não, você tem que entender aonde está passando todas as vigas, todos os pilares, as vigas baldrames e a fundação. É importante que a gente saiba exatamente onde está cada elemento estrutural. Vou dar um exemplo para vocês. Na primeira edificação da nossa construção, que era um terreno mais retangular, assim, de esquina, o edifício era pequeno, 2 pavimentos só, sob pilotis, as garagens seriam embaixo. O acesso dos carros seria pela lateral menor do terreno, então seria um acesso central e garagens de um lado e de outro. Todas as vagas seriam soltas. Por conta de uma desatenção nossa, quando a gente foi compatibilizar esse projeto, na hora de executar, a gente não somou todos os elementos que a gente tinha que prestar atenção, todas as variáveis. A gente não atentou para a altura da viga dessa lateral menor do terreno, onde seria o acesso dos carros. E a altura dessa viga que o engenheiro tinha projetado, somando com a declividade daquele terreno, simplesmente fazia com que os carros não passassem. Não tinha altura suficiente para o carro passar. E bem no fim, a gente só foi descobrir isso ali no meio do caminho. O que teve que se fazer? A gente teve que mudar o acesso dos carros para a lateral maior daquele terreno. O que fez com que as vagas que antes eram todas soltinhas, alguns dos apartamentos ficassem com uma vaga atrás da outra. A gente, ao invés de ter todos os apartamentos com vaguinhas soltas, como antes a gente tinha
previsto na nossa concepção, no nosso conceito daquele projeto, e agora nós tínhamos apartamentos que tinham vagas presas. Tudo isso porque nós, arquitetos, não prestamos atenção na parte de engenharia. Que é outro exemplo de uma falta de atenção nossa em relação à visualização do estrutural das vigas, pilares dentro do nosso projeto arquitetônico aqui dentro da construtora. Nosso salão de festas ali, nosso espaço gourmet comum do prédio fica no mesmo pavimento das garagens. A gente previu uma altura ali de pé direito, a mesma inclusive dos outros pavimentos. E acabamos não nos atentando muito para a altura das vigas que o engenheiro havia previsto para aquele pavimento, que era uma laje assim de transição entre as lajes de vaga de garagem e o início da edificação do prédio em si, né, da projeção do prédio. O que acontece? Nessa laje tinha muitas e muitas vigas. Como a gente acabou modificando alguns pilares justamente para dar maior atenção às vagas, né, por conta daquele cliente nosso ser um cafeicultor e dar muita importância para o tamanho das vagas por conta das caminhonetes, acabou que a gente acabou fazendo muitas vigas de transição no pavimento de garagem. Da laje de pavimento de garagem para a laje de projeção do prédio, então criou-se muitas vigas. E alguma dessas vigas tinha 60 centímetros de altura. E quando a gente entrou dentro do espaço gourmet comum da edificação, que a gente começou a perceber que se deixássemos as vigas naquela altura, o espaço gourmet comum ficaria muito baixo. Então, o que a gente fez? Conseguimos corrigir a tempo, trouxemos o engenheiro para dentro de obra, começamos a discutir a respeito do que poderia ser feito e acabamos diminuindo um pouco a altura da viga e alargando ela. Ele refez os cálculos para ver se isso seria possível, obviamente, né? A gente não faz absolutamente nada de alteração de estrutura sem o aval do engenheiro, por favor, né? Não sejam assim também, né? A gente precisa deles do nosso ladinho ali em relação à estrutura, porque quem está assinando é o engenheiro, então ele que tem que decidir o que vai ser feito. E dessa forma, corrigindo essa altura ali do espaço gourmet, a gente conseguiu ganhar um pouquinho mais de altura ali, justamente porque a gente trouxe ele ali na obra. Mas, se a gente tivesse se atentado no início, na hora de compatibilizar o projeto mesmo, ter levado em consideração não só os pilares, mas as vigas também, ter prestado maior atenção nas vigas, talvez esse erro poderia ter sido corrigido em projeto e não em obra. Olha o prejuízo que pode ser causado simplesmente pela falta de conversa, que muitas das vezes pode ser causado simplesmente por existir uma rivalidade. Gente, projeto arquitetônico, projeto estrutural não fazem sentido separadamente, isoladamente. Nossas profissões são complementares. A gente precisa do engenheiro civil tanto quanto o engenheiro civil precisa do arquiteto. Você já pensou quantos clientes você já perdeu por conta de uma rivalidade besta? Você já pensou se você parar de dar dor de cabeça para o seu engenheiro, você vai ser o herói da vida dele, porque arquiteto é um troço que dá dor de cabeça sim? Pensa quantos clientes você não vai ganhar porque o seu engenheiro simplesmente vai começar a recomendar você que não dá dor de cabeça para ele. E aí, tá convencido de que somos nós, os arquitetos, os grandes responsáveis aí por essas divergências, por essas brigas entre engenharia e arquitetura? Percebe que um erro esdrúxulo, uma coisa super simples de ser resolvida, basicamente uma comunicação melhor com o seu engenheiro, uma demonstração de como você fez o seu projeto, facilita a vida de todos, resolve o problema de muita gente. Portanto, quer uma dica? Cola no seu engenheiro que é sucesso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal. Se você acha que tem mais pessoas aí com uma mente fechada, com essa mentalidade de rivalidade, espalha esse vídeo para essas pessoas. A gente só tem que se unir, gente. Lembre-se, as grandes obras são feitas quando a arquitetura e a engenharia são fluidas. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo.